Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Antes de eu entrar na palavra, eu quero te contar uma história que está lá na Bíblia, em Jeremias 18. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor direciona Jeremias ir para a casa do olheiro. E lá ele começa a ver ele trabalhando no barro. E ele começa a ver aquele barro sem forma, vazio, aquele barro que não tinha nenhuma feição, ganhar forma. Mas no final do processo, o vaso se quebra. O que Deus quer nos ensinar com isso? Não importa o quanto tempo o mundo tem quebrado você, não importa as rachaduras que a vida tem causado em você, eu te apresento nesta noite o olheiro, e ele está aqui nessa noite para refazer você. Se você entrou aqui quebrado, você sairá restaurado. Se você entrou aqui trincado, Deus está te curando. Esta noite, seja bem-vindo à casa do olheiro. Aleluia! Ele está restaurando vidas aqui nessa noite. Oh, glória! Esse é o poder de Deus. Se assenta no teu lugar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos na série de mensagens J, que ruge o leão. E nós ouvimos um termo que é o leão da tribo de Judá. Nós entendemos que esse nome é poderoso. Nós entendemos que esse nome detém poder, traz um sentido e um significado para as nossas vidas. E eu quero hoje te ensinar a origem e o significado real do leão da tribo de Judá. Eu quero falar e contar a história não só de Judá, mas sim do seu pai, Jacó. Eu quero voltar com você sobre a história de Jacó. Nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 32, do versículo 26 ao 29. E o tema da nossa mensagem de hoje é a marca do leão. Repita com o seu irmão aí do lado: a marca do leão. Você vai entender o que significa isso, no nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você assim: e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Repita comigo: não te deixarei ir, se não me abençoares. Guarde essa parte aí. Próximo. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-me a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus eterno, eu te peço que o Senhor visite cada coração aqui nessa noite. Peço que o Senhor esvazie eu e que o Senhor preencha cada parte de mim. Que eu venha entregar para a sua igreja aquilo que o Senhor quer ministrar. Que eu venha entregar, Deus, para o teu povo a palavra que veio do céu. Que aquelas pessoas que entraram aqui sem esperança, elas não saiam, Deus, aqui com convicção de que o Senhor está operando. Que no nome de Jesus, cada coração triste, contrito, venha sair daqui, Deus, na esperança de que dias melhores estão por vir. E eu profetizo sobre esta igreja, sobre cada vida que está aqui, um novo tempo está para começar, uma nova história o Senhor está escrevendo nessa noite. Eu te peço, me use em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero te contar agora, antes disso, Jacó, ele era irmão de Esaú, filho de Isaac e de Rebeca. Jacó então, juntamente com a sua mãe, ele decide enganar o seu pai. E ele pega a primogenitura de Esaú. Esaú fica
muito irritado com isso, e procura então matar Jacó. Jacó foge. E aí a gente sabe que no decorrer da história, Jacó, ele para e tem o sonho da escada celestial, onde anjos descia e subia. E ali ele estabeleceu um nome, colocou o nome de Betel, que ali era a casa de Deus. Ele seguia mais ainda, então ele chega na casa de Labão, que era seu tio. E lá ele fica pelo período de 14 anos mais ou menos, porque ele se apaixonou por Raquel. E ele fez um acordo com o sogro dele, falou: olha, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. Mas o sogro dele, Labão, havia enganado Jacó. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel, porque o sogro dele havia dado Lia para ele. Jacó então, ele começa a prosperar, a crescer, ele começa a ver as suas coisas, Deus em tudo que ele fazia. E chegou um belo dia que Jacó, os seus pastores e os pastores de Labão começam a brigar por conta de território, porque as coisas de Jacó, ou melhor, o rebanho dele estava crescendo e não tinha espaço para os dois. Então ele decide ir embora. Ele decide então sair da cidade, da casa de Labão, junto com a sua família. Então ele vai, e chegando lá, ele escuta que Esaú estava atrás dele ainda. E Jacó falou: olha, eu tenho que enfrentar o meu passado. Meu irmão, às vezes, para vivermos o futuro de Deus, nós precisamos enfrentar o nosso passado. Mas não para que a gente venha lembrar dele, mas para que eu e você possamos despedir dele por completo. Deus falou isso para Jacó, e Jacó: eu vou enfrentar o meu passado. Eu preciso ir lá e confrontar meu irmão. Eu preciso ir lá e pedir perdão para ele. Então ele falou: olha, o que eu vou fazer? Eu vou atravessar a minha família e os meus servos primeiro, e eu vou por último. Então ele atravessa toda a família dele no ribeiro, e quando ele vai para atravessar, ele encontra um homem lá, e esse homem era Jesus. Aqui alguns teólogos vão dizer que é uma teofania, que é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Então ele olha para aquele homem, e aquele homem olha para ele, e ali começa um confronto. Jacó falou assim: olha, eu quero que você me abençoe. Ei, eu quero que você me dá algo novo. Eu preciso viver algo novo. E eu te pergunto nessa noite, Jacó, ele tinha tudo. Ele tinha servos, ele tinha um grande gado, ele tinha uma família. Mas por que ele pediu para que aquele homem o abençoasse? Jacó tinha bênçãos externas, mas ele tinha um conflito interno. Queridos, entenda algo: Deus só vai nos abençoar por completo quando Ele começar por dentro. Você só ganha aquilo que você deseja no seu coração quando Deus te prepara por dentro para você receber isso. Então ele olha para Jacó e fala: o que você quer que eu faça? Eu quero que você me abençoe. Eu quero que você me abençoe. E aí, aqui é a primeira lição que nós temos sobre esse confronto. Jacó, ele é tão insistente com aquele homem, Jacó, ele é tão insistente com aquele anjo, que o anjo falou: eu não vou conseguir contê-lo. Então ele toca na coxa de Jacó, e ali ele deixa uma marca. Repita comigo: a marca dos passos. Ele marca o passo de Jacó. Então, Jacó agora ele estava mancando, mas ainda ele lutava. Ele queria ser abençoado. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus toca nos nossos passos, é para nos direcionar para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ei, eu não sei se você entrou aqui perdido, sem direção, mas eu estou dizendo para você que existe um Deus que tocará nos teus passos, nos teus caminhos. Você não imagina aonde Deus vai te levar. Você não imagina aonde os passos de Deus têm para você. Aleluia! Oh, glória! Então ele toca na coxa de Jacó. E Jacó, ele começa a mancar. Mas ele sabia: olha, a partir de hoje eu tenho uma marca. Às vezes nós andamos apoiados no nosso próprio entendimento, na nossa própria inteligência. Mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, em Isaías capítulo 55,
no versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Levanta a sua mão para receber o que eu vou profetizar. Até aqui você andou com seus próprios pés, até aqui você andou apoiado no seu próprio entendimento, mas nessa noite Deus está te direcionando para viver o propósito que Ele tem para você, para viver o futuro que Deus tem para você. Nessa noite Ele está tocando nos seus passos. Aleluia! Glória a Deus! Ele toca. E aqui a gente pode levar algo para a nossa vida. Sozinhos nós podemos percorrer grandes caminhos, mas com Deus nós andamos até sobre as águas. Eu vou repetir de novo: sozinho, Jota, nós podemos percorrer grandes caminhos, mas com o Senhor nós andamos até sobre as águas. Quando nós andamos com Deus, dentro dos passos dele, nós vivemos o impossível. Ele marca Jacó, ele marca os seus passos, ele o direciona. Ele fala: olha, você andou até aqui com suas próprias pernas, mas hoje, a partir de hoje, você vai andar apoiado em mim. Apoiado em mim. A segunda coisa que ele faz, e que a gente leu ali, no versículo 28, fala, repita comigo assim: ele marca o caráter de Jacó. Ele fala assim: qual que é o seu nome? É Jacó. Jacó significa usurpador, enganador, alguém que se aproveita das pessoas, alguém que pega no calcanhar, aquele que não se esforça, mas toma as conquistas dos outros. Assim como ele fez com Esaú. E Deus falou: a partir de hoje o seu nome não vai ser mais Jacó, o seu nome vai ser Israel. Ele muda o nível de Jacó, de enganador, Jota, para príncipe de Deus. Ele muda o nível de alguém que ao olhar da sociedade não tinha mais nada para oferecer, para príncipe de Deus, aquele que lutou contra Deus e prevaleceu. Jacó, ei, presta atenção nisso. A natureza humana, ela nunca vai vencer a natureza divina, mas a natureza divina sempre vai transformar a natureza humana. A natureza divina sempre vai transformar algo dentro de nós. Jacó foi transformado. Jacó não tinha mais o nome dele. Ei, meu irmão, Deus não está preocupado com o seu passado. Ele está interessado em saber se você está disposto para viver o futuro que Ele preparou para você. Jacó mudou de nome, e nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus mudará a tua história. Deus está mudando histórias. O teu passado não importa mais. Aleluia! Oh, glória! Jacó então muda de nome, fala: seu nome vai ser Israel, porque como príncipe você lutou. As pessoas não vão mais te conhecer como um enganador, pelo teu passado, pelo aquilo que você fez, mas elas irão te conhecer por aquilo que eu estou fazendo na sua vida, por aquilo que eu estou fazendo na sua história. Quando Deus marca o nosso caráter, é para nos transformar por completo. Ele muda o nome de Jacó, ele marca o caráter dele, e dali as bênçãos começam a vir sobre a vida de Jacó. Deus não toca, meu irmão, no nosso caráter para que eu e você venhamos nos vangloriar, mas para que o mundo veja o poder e a manifestação dele através das nossas vidas. Ele toca nos passos, ele toca no caráter. Jacó não tinha mais o mesmo nome. Jacó não queria mais saber do passado. Eu quero dizer para você que até aqui você pode ter vivido um passado cruel. Até aqui você pode ter vivido um passado que você se envergonha. Mas nesta noite, Deus está escrevendo para você uma nova história. Deus está escrevendo para você um novo começo. Ei, o seu nome pode ser um nome que as pessoas nem querem mencionar, mas a partir de hoje, Deus está tocando no teu caráter, na tua história, e as pessoas irão ver o poder dele através da sua vida. É isso, Deus! Aleluia! Glória a Deus! Para vencermos o nosso passado,
Nós não precisamos de algo da terra, mas de um toque do céu. Jacó foi tocado. Nós só vamos ser transformados quando o Senhor nos tocar. Eu quero que você levante a sua mão. E eu quero fazer uma profecia do meu coração para você. Que se passe 10, 20, 30, 40 anos, que você esteja aqui nessa igreja, ou na presença de Deus, mas que você nunca perca a sensibilidade pelo toque dEle. Que você nunca deixe de chorar na presença dEle. Que você nunca deixe de entregar o seu melhor louvor para Ele. Porque Deus é aquele que transforma. Porque Deus, quando nos toca, nós somos transformados. Nós não somos do mesmo jeito. Eu estou vendo uma igreja apaixonada. Eu estou vendo eu estou vendo uma igreja que vai ficar sensível ao toque de Deus. Que transforma as nossas vidas. Ei, meu irmão, que nós nunca venhamos perder a sensibilidade por esse toque. Que eu e você venhamos chegar aqui nesse lugar e entregar o nosso melhor. Porque quando nós entramos aqui, Deus está disposto a nos transformar. É transformar o nosso passado, é transformar o nosso caráter, é transformar a nossa vida. Não é para que as pessoas falem bem de nós, mas é para as pessoas glorificar o nome daquele que é digno de receber toda a adoração. É por isso. Seja um sentimento de momento, mas que seja a busca do seu coração todos os dias da sua vida. É o toque de Deus que muda a nossa história. É isso que eu profetizo sobre essa igreja. É isso que eu profetizo sobre ministérios, sobre pastores, sobre líderes, sobre todos aqueles que servem o reino. Que você e eu sejamos todos os dias sensíveis ao toque do Senhor, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola. Que o toque de Deus venha fazer nós chorarmos e nos entregarmos a Ele todos os dias. O toque de Deus, Ele marca o caráter de Jacó. Ele marca. Aleluia. Então Jacó agora, e a gente vai ler Gênesis capítulo 49, do versículo 8 ao 10. E eu quero ler junto com você. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deite-se como um leão, e como leão velho, quem te despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amém, glória a Deus. O que aqui quer dizer para mim e para você? Aqui se avançou grandes anos. Jacó estava nos últimos dias da sua vida. Ele já tinha descido ao Egito para encontrar José. E então ele decide chamar os 12 filhos deles. Eu vou tentar falar para você sem ler, mas é muito difícil. É Rúben, Simeão, Levi,
Judá, Azé, Gade, Isacar, Zebulon, deixa eu ver mais, espera aí, não deu, gente. Naphtali, Benjamim e José. Esses são as 12 tribos de Israel. Eu quero fazer um alerta aos pais, aqueles que são e aqueles que, como eu, vai ser também um dia. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A igreja, meu irmão, vai apontar direção para os seus filhos, mas é vocês que decretam destinos. É as palavras que saem da sua boca que vai definir o destino dos seus filhos. Jacó, ele chama os filhos dele não só para abençoá-los, mas para decretar destino sobre a história deles. Eu quero que você entenda o peso que cada palavra que sai da sua boca, como pai, como mãe, tem sobre a vida dos seus filhos. A Bíblia nos ensina isso, o poder das palavras, né, Jota? A Bíblia nos ensina que há um peso muito grande no mundo espiritual. E existe um grande peso quando nós abençoamos os nossos filhos. Eu quero focar em os 4 primeiros filhos de Jacó. O primeiro filho é Rúben, ele era o primogênito. Jacó falou: olha, você, Rúben, é o fruto do meu vigor, você é aquele que é o primeiro, mas eu não vou te dar a bênção da primogenitura, porque você me desonrou. Então ele passa para Simeão e Levi. Olha, vocês dois são furiosos. Por que ele fala isso? Porque Simeão e Levi, eles haviam exterminado uma cidade inteira por causa da irmã dele, Diná. Aconteceu um episódio, e depois na sua Bíblia você lê, e aí eles exterminam uma cidade inteira. Então a bênção não foi sobre eles, Jota, mas enquanto ele chegou em Judá, ele começa a profetizar. Vamos imaginar comigo Jacó deitado na cama, ele passa a mão sobre a cabeça de todos os seus filhos, Rúben, Simeão e Levi. Mas quando ele chega em Judá, ele fecha os olhos, as lágrimas começam a escorrer sobre os seus olhos. Ele vira assim: Judá, Judá, você é como um leão, os seus irmãos irão te servir, os seus irmãos irão se inclinar sobre você, o cetro não e nunca vai arredar da sua descendência. O que significa isso? Jacó estava sendo usado por Deus para dizer para Judá o seguinte: olha, o governo estará sobre a sua tribo, o governo estará sobre o seu povo, o governo estará sobre a sua descendência. Ele estava apontando para algo que, quando eu falar para você, você encherá o teu coração de alegria. Ele vira para Judá e fala: Judá, você é como um leão, o cetro não irá arredar da sua descendência. Mas ele fala: até que venha Siló. O que significa isso? Siló era a cidade onde o tabernáculo de Deus ficava, onde a presença de Deus estava. Ele estava apontando, meu irmão, o leão da tribo de Judá. Jacó é usado para profetizar sobre Jesus. Ele estava dizendo: olha, de você vai vir um que vai vencer, de você vai vir um que o reino dele será eterno, de você virá um que o trono dele irá estar sobre todo o governo, todo o domínio. Ele é o leão da tribo de Judá. Esse é o leão que ele prometeu, esse é o leão que Jacó estava profetizando. Ele venceu a morte. Aleluia! Esse é o termo leão da tribo de Judá. É por isso que Jesus tem esse nome. Jacó já havia profetizado ele muito antes. O leão da tribo de Judá iria vir para governar. Meu irmão, eu quero renovar a tua esperança nessa noite. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus, ele pode ter morrido como um cordeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou como leão. No primeiro dia nada aconteceu, Jota, foi tristeza. No segundo dia eles foram visitar o túmulo e nada tinha acontecido. Mas no terceiro dia, aquele que morreu, ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. O leão, ele ruge. O leão, ele ruge. O leão, ele vive. Ele vai vir voltar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tua
mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse é o leão da tribo de Judá. Ele venceu a morte não foi capaz de detê-lo. Ei, não importa o que você está vivendo, Jesus já venceu para você. Oh, glória, aleluia. E agora eu quero fazer você entender o porquê que o tema da mensagem é a marca do leão. As marcas do leão. Meu irmão, Jacó, ele havia profetizado que viria alguém que iria governar eternamente. Ele morreu como cordeiro, como eu havia dito, mas ele ressuscitou como leão. Eu quero dizer para você nessa noite que o leão da tribo de Judá, ele nunca perdeu uma batalha e ele nunca vai perder. Eu não sei o que você tem enfrentado, quais são as dificuldades que têm aparecido para você, mas eu venho te dizer que quando o leão ruge, meu irmão, o inferno estremece. Quando o leão ruge, os inimigos têm que fugir, mas quando o leão nos toca, nós somos transformados. Então eu quero que você entenda a profundidade que há nesse nome. O leão da tribo de Judá é aquele que veio para governar para todos sempre. É aquele que eu e você esperamos com grande expectativa nas nossas vidas. O seu toque, ele transforma os nossos passos. Os passos de Deus, os caminhos de Deus são maiores do que o meu e o seu, como lemos em Isaías. E ele transforma o nosso caráter. Porque quando nós somos tocados por Deus, nós não ficamos mais da mesma forma. Nós não temos mais a mesma visão. Nós não conseguimos mais ter o mesmo coração. E eu repito de novo, que esse toque seja a realidade da tua vida. Que assim como o ar que você respira, o toque do leão seja algo que muda o seu coração. E agora eu quero falar sobre a marca mais poderosa do leão. Jesus, ele foi humilde, Jesus, ele serviu, Jesus se entregou, ele morreu. E eu quero te falar agora a marca dele. A marca do leão é uma cruz vazia, um túmulo vazio e um trono conquistado. Eu vou repetir de novo. A marca do leão é uma cruz vencida, um túmulo vazio e um trono conquistado. Ninguém poderia fazer isso. Ninguém vai poder fazer isso. Ele venceu a morte através da cruz. Ele venceu e ele alimentou, ele gerou esperança em nós quando deixou o sepulcro vazio. E ele está preparando um lugar para mim e para você, porque o trono dele está acima de tudo, acima de todos. O leão da tribo de Judá é aquele que vive, é aquele que reina, e não existe nada nesse mundo que possa impedir o seu agir. Eu estou profetizando sobre uma igreja viva, uma igreja que acredita. O leão da tribo de Judá está visitando a sua casa, a sua família, e quando ele rugir, o inimigo vai fugir. Aleluia! Ele é o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Oh, glória! Oh, essas são as marcas do leão. Que nessa noite ele toque os seus passos, que nessa noite ele toque o seu caráter, e que nessa noite ele ruge na sua vida. Se você entrou aqui sem esperança, meu irmão, acredito que depois dessa palavra você não vai sair daqui sem esperança, porque o Senhor está mostrando para você que muito antes de eu e você estarmos aqui, Ele já era. Ele é o leão da tribo de Judá. Eu quero deixar isso implementado no teu coração. Ele é o leão da tribo de Judá. Jacó já havia profetizado sobre ele, Isaías aponta sobre ele, a Bíblia sempre vai dizer sobre Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, porque o leão reina, porque o leão vive.
Oh glória! E Ele desperta medo no nosso coração. Ele é o leão da tribo de Judá. Agora você vai entendeu agora com profundidade o significado disso. E eu quero que nessa noite você fique de pé. E nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Eu quero que você encha os seus corações, encha os seus pulmões. E eu quero que você não cante, mas grite essa canção, porque ela é verdade. A morte Ele venceu. O seu reino está para todos sempre. E não há nada que possa impedir o agir de Deus da sua vida. Não há nada que possa impedir o cuidado de Deus sobre você. Jesus, Ele pode ter morrido como um cordeiro, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou como um leão. Então, pelo amor de Deus, cante isso de todo o seu coração. Aleluia! Vamos declarar desde o início. No início, Pai, no início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Declare que Ele deixou o céu, deixou o céu para buscar-nos. Diga, veio para nos resgatar. Amor é esse, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Quão maravilhoso, ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, mais do que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome. Prepare, levante as suas mãos e diga: a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Ele é poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Levanta sua mão lá em cima. Comece
comece a glorificar o nome daquele que é digno de receber toda a adoração. Ele é o leão da tribo de Judá. O seu reino é para todo sempre. O seu trono está acima de todo governo, de todo domínio. Não existe nada que possa impedir o teu agir. Não existe nada que possa impedir o teu poder. No nome de Jesus, eu quero dizer para você, meu irmão, Deus está enchendo corações de esperança aqui nessa noite. Porque o leão da tribo de Judá, ele está presente aqui nessa igreja. Ele está presente aqui na sua casa. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui: não desista, não tema. Eu sou contigo. Eu venci a morte, eu venci o inferno. Maldições não estará contra a tua casa. Maldições não prevalecerá contra a tua descendência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nunca perdi uma batalha sequer, e a sua eu já venci. Aleluia! Ele é o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Sim! Jota, nós vamos cantar. Ele venceu a morte de novo. Mas eu quero fazer uma declaração final para vocês. Eu vou ler um texto maravilhoso e que enche o nosso coração de esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 ao 58. Eu quero que você receba esse texto de todo o seu coração, porque ele é poderoso. Assim diz a palavra do Senhor: e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O leão venceu! O leão venceu! A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Levanta sua mão lá em cima e aplauda aquele que reina, aquele que vive, aquele que ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Aleluia! Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.